No livro de 2 Reis, capítulo 7, leremos a partir do verso 1. Livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 1. Todos podem calmamente procurar nas suas Bíblias. 2 Reis, capítulo 7, leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. E então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, por que se ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora idemos convosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que um homem havia ali, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que os reis de Israel alugou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Versículo 9 diz assim: e então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e não calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe e que essa palavra venha falar aos seus corações. A palavra do Senhor nesta noite, como título, dessa mensagem: Deus agindo e os homens se movimentando. É importante, meus irmãos, nós compreendermos 3 princípios da palavra nesta noite. Primeiro princípio, nós temos que movimentar. Segundo princípio, confiar. E terceiro princípio, partilhar. É algo que, quando nós encontramos o Senhor, nós colocamos isso em prática na nossa vida cristã. E nós vemos, meus irmãos, que, primeiramente, aqui havia uma guerra entre
Deus e ali também entre aquele povo que era um povo inimigo do povo de Israel, o povo sírio. E a palavra diz que aquele rei, ele lutava contra Israel. Ele se levantou para derrubar o povo de Deus, para derrubar as promessas de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. O que importa não é o que está contra você, mas sim aquele que está com você. Quem entendeu aqui nessa noite, dá glória a Deus. Não importa o inimigo que vai se levantar contra você, importa é quem está do seu lado para lutar a luta com você. Se Deus está do seu lado aqui nesta noite, você já pode decretar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego: eu terei vitória, porque aquele que está ao meu lado é muito mais forte do que aquele que está contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Em toda a palavra, em toda a trajetória da humanidade, quando Deus ele se coloca à frente das nossas batalhas, você pode ter certeza, a vitória ela está decretada sobre a vida do servo de Deus. Não tem como você ver e você não vai de forma alguma vivenciar um crente, um servo de Deus derrotado, um servo de Deus jogado ao chão. Por quê? Porque aquele que pelejará por vós, essa peleja, essa guerra, é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E em toda a história, todos aqueles que colocaram a sua confiança no Senhor, eles entenderam algo maravilhoso. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sempre pelejará por nós. E quando Deus toma essa luta, e essa luta ele vai pelejar por você, você vai ver o hino de vitória ser cantado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é interessante que quando o rei da Síria se levantou contra o exército do Deus vivo, a palavra diz que ali havia uma peleja constante. E o exército sírio, o rei estava preocupado. Por que o rei estava preocupado? Porque tudo aquilo que o rei ia fazer, o exército de Deus, ele sabia a estratégia do rei da Síria. E o rei da Síria levanta de madrugada um dia e diz assim: tem um espião aqui. Alguém está fazendo e falando toda a estratégia que nós estamos lutando contra esse povo de Deus. Alguém está nos denunciando. E ele acorda e chama os seus generais e diz: alguém entre vós está nos traindo. Alguém aqui está falando tudo que nós vamos fazer para o rei de Israel. Eu quero saber quem é o traidor. E alguém entre eles diz assim: ó rei, lá tem um homem, e este homem, tudo que acontece, Deus revela a ele. Até mesmo, ó rei, os seus pensamentos, aquilo que você ainda vai fazer, Deus mostra para esse profeta. E ele vai lá e fala para o rei de Israel. Meus irmãos, há uma palavra para você aqui nesta noite. Há um ensino aqui para você nesta noite. Tudo que vai acontecer, tudo que acontece na vida de Deus, Deus revela os seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui nesta noite, você que nos assiste, se você quiser viver essa experiência, quando você aceitou Deus, Deus agora, ele vai mostrar tudo aquilo que tem para a sua vida, para a sua família, e você não vai viver numa vida mais, numa escuridão, uma vida mais de incerteza, mas a partir daí, quando você aceitou a esse Deus, Deus, ele agora revela todas as coisas para que você entenda o segredo dos céus. Agora será revelado aos meus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é extraordinário. Você saber o que vai acontecer. Você entender que agora não há segredos entre Deus e você. Por quê? Porque agora tudo o que acontece, Deus, ele revela os seus segredos aos seus servos. E aí, com isso o rei se irou e disse: quem é este homem? Este homem agora já não é mais Elias, né? Considerado os leões do profeta, mas agora era o seu sucessor.
Agora, Eliseu era o homem a qual Deus confiava a sua obra aqui na terra. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. O mesmo Deus que confiou a obra dele a Elias, é o mesmo Deus que está confiando a obra dele a você aqui nesta noite. Você hoje é um profeta de Deus, você hoje é uma profeta de Deus, e a sua boca vai falar no nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus nesta noite está levantando profetas aqui neste lugar, para profetizar que Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, louvado seja o nome do Senhor. Não há nome maior do que esse Deus, no céu, na terra e no mar. O nome de Deus é sobre todos os nomes, louvado seja o nome do Senhor. E este homem, Eliseu, agora estava para anunciar grandes coisas que Deus iria fazer na obra e no projeto dele aqui na terra. E é interessante, meus irmãos, que quando Eliseu falava, as coisas aconteciam. E eu quero dizer nesta noite, Deus usa profetas, e quando o profeta de Deus fala, as coisas acontecem, porque Deus honra os seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus está falando aqui com alguns corações, e nesta noite, você virá a vitória sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, porque Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra diz que aquele rei manda todo o exército para deter Eliseu, para destruir um único homem. Mas como eu disse, se Deus é por nós, Ele pode mandar exércitos, mas maior é o que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o moço do Eliseu, que estava com Eliseu, o obreiro de Eliseu, quando ele olha, de manhã cedo ele levanta, foi à padaria para comprar pão. Quando ele volta, ele vê o exército cercando toda a cidade. E ele, naquele instante, ele começou a temer e disse: vamos morrer. O exército inimigo está avançando e nós não temos condições de vencer esse exército. É interessante que quando ele chegou perto de Eliseu, Eliseu já sabia, porque Deus revela tudo ao seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que servo de Deus não se desespera. Por isso que servo de Deus não teme. Por isso que servo de Deus prefere viver a fé do que o medo. Porque onde a fé está, o medo ele vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Eliseu tinha fé num Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, meus irmãos, que Eliseu, quando vê o moço desesperado, vamos morrer, estamos perdidos, não temos condições de vencer o exército inimigo. É interessante que a oração de Eliseu foi fantástica. Não foi: Senhor, consome os meus inimigos, Senhor, destrói os meus inimigos. Sabe qual foi a oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos deste moço, para ele ver que mais estão conosco do que aqueles que estão contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a oração que eu faço aqui nesta noite. Senhor, abre os olhos da tua igreja, para que ela possa contemplar: há mais conosco do que aqueles que estão contra nós, Senhor. E quando abriu os olhos daquele moço, carros, cavalos de fogo, e ali a vitória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite Deus está falando com alguém aqui. Deus quer abrir os olhos de alguns irmãos aqui nesta noite, que não estão vendo o que Deus vai fazer, não estou vendo o que Deus vai operar, mas Senhor, abre os olhos deste povo, Senhor, para ver o que Deus vai fazer nesta noite, Senhor. A glória de Deus encherá este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que o Senhor destruiu todo aquele exército e eles se retiraram. Mas se passado alguns anos, eles não desistiram. É interessante que o inimigo não desiste de tentar deter você de caminhar. Sempre ele se levanta. Mas saiba de uma coisa: Deus está contigo, não temas, meu servo. Deus está contigo, não temas, minha serva, porque Ele pelejará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. E agora,
o que o rei usa de estratégia? Ele coloca o exército em volta. Não entra comida e não sai comida. E ali houve uma grande fome. Alguns historiadores dizem que 2 anos não entrava comida e nem entrava nada e nem saía nada no meio do povo de Deus. Aí você imagina a fome. Você imagina o momento que aquele povo estava vivendo. A palavra diz que cabeça de jumento era 80 ciclos de prata. De tão grande era a fome, e cabeça de jumento era picanha naquela época. E a palavra diz que o povo estava desesperado. E o rei agora rasga as suas vestes, como se humilhando e dizendo: vamos lá e vamos matar esse profeta. Vamos destruir Eliseu. As mãos e operar um milagre neste casamento. Eu creio que seu filho pode estar na droga hoje, mas Deus pode libertar ele e trazê-lo para a sua presença. Eu creio no milagre de Deus, meus irmãos. Mas os incrédulos vão ver, mas não vão tocar. E a palavra diz que aquele general, ele viu o milagre acontecendo, e quando ele foi para pegar o milagre, ele foi pisoteado e morreu. Mas aqueles que têm fé e acreditam nesse Deus Todo-Poderoso vão ver milagres nesse ano de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Este ano será um ano de uma grande colheita para Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma safra que Deus está separando aqui para essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que crerem neste Deus vão ver um milagre e vão participar deste milagre. Mas aos incrédulos, eles verão, mas não participarão. Mas eu creio que nessa noite, os que estão aqui nessa noite, crê no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu disse, né, que a primeira parte é movimentar. A palavra fala que aqueles 4 leprosos, eles estavam à porta. E a lepra naquela época era terrível. Você era colocado num lugar distante. E quando você ia passando, você tinha que gritar: impuro, impuro. E ali as pessoas iam se afastando de você. Mas aqueles 4 homens iam ver e participar e vivenciar do grande milagre de Deus. Eu creio nessa noite, você que nos assiste, você que está aqui no culto nessa noite, você também vai compartilhar e partilhar da grande bênção de Deus sobre a sua vida aqui neste culto nessa noite. Para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, Deus vai abrir as comportas do céu e derramará bênção sobre a sua vida aqui nessa noite. Quem crê nessa noite dá um brado de vitória. A palavra diz que eles ouviram e disseram: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Mas se nós formos até ao arraial dos sírios, lá no acampamento deles, nós podemos viver. Nós vamos morrer de fome aqui, mas se nós formos lá, nós poderemos viver. O que Deus está falando com você aqui nessa noite: movimente-se. Movimente-se. Deus não trabalha com aquele que está acomodado. A palavra diz, Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Deus só fala com aquele que estão de pé, querido. É melhor fazer e morrer tentando do que ficar parado. Nesta noite, Deus quer que você movimente. Amém, querido? Tem gente que está em casa hoje, passou, trabalhei a semana toda, estou cansado, por isso eu não fui no culto domingo. Você tem uma desculpa para Deus, mas Deus está dizendo: você que veio a este culto e você que está assistindo pela live, eu estou operando na sua vida. Você venceu o cansaço, você venceu sua dor, você venceu até mesmo o seu conforto para estar aqui nessa noite. Eu vou operar uma semana abençoada. Eu vou operar no seu trabalho. Eu vou operar na sua família. Eu vou operar nos seus filhos. Por quê? Porque você se colocou de pé. E quem está de pé, Deus fala com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, me prove mais.
em João 7 milagres. 7 milagres. Todos eles, o homem teve que se movimentar. Ele teve que fazer a sua parte. Deus, Ele faz o possível, mas Ele não faz aquilo que é para você fazer. Amém? Primeiro milagre, as bodas de Canaã. A palavra diz que transformar água em vinho é com Jesus. É impossível você transformar água em vinho, mas Ele é o Deus do impossível. Mas trazer as talhas e água é com você. A palavra diz que o centurião, a sua filha estava enferma. Precisava urgentemente de Jesus curar a sua filha. Papel de pai, quem faz é você. O milagre, quem opera é Jesus. Lázaro, 4 dias. Já viu um defunto, 4 dias? Cheira bem ou mal, hein? Cheira mal. 24 horas você não aguenta ficar mais perto dele. 4 dias Lázaro estava morto. Para Jesus é possível. Lázaro, sai para fora. A vida entrou em Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. Mas tirar a pedra, Jesus não faz. Quem tem que tirar a pedra é você. E depois de ressuscitar o defunto, ele foi lá e tirou. Os homens tiraram ataduras. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Nesta noite Deus está falando com você. Movimente-se e você vai ver este ano o que Deus vai operar na sua vida, na sua família, na sua empresa. E a vitória será sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Movimente-se. Sem movimentar, não tem como Deus operar. Deus só opera com quem está disposto a trabalhar, com quem está disposto a se movimentar, a fazer. Nesta noite Deus está falando aqui com uma pessoa. Eu te chamei, eu te escolhi, mas eu quero que você reaja nesta noite, meu irmão. Reaja nesta noite, levanta, porque eu falarei contigo coisas ocultas, coisas ainda que você não ouviu. Nesta noite eu vou revelar ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, confiar. Aqueles 4 leprosos, eles entraram nas aldeias dos sírios. Diz a palavra que eles começaram a andar. Presta bem aqui, Charles. Andando, Charles. 8 pernas, né? Não é isso mesmo? 8 passos. Os leprosos. O adversário ouviu ruídos estrondosos, um som que parecia que era um exército inteiro contra eles. E eles fugiram. Há um ruído que Deus vai fazer sobre a sua vida nesta noite. O inimigo vai bater em retirada no seu bairro. Satanás não vai ficar, porque Deus vai operar neste bairro, minha irmã. A palavra dele será levada neste lugar, e o inimigo vai bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Se o inimigo está na sua casa nesta noite, o ruído de Deus vai tirar ele de lá também, porque eu acredito no poder de Deus, igreja. O inimigo está batendo em retirada. Satanás não tem poder contra Deus. Há barulho nesta noite, e vai o Senhor operar. E eu quero dizer aqui nesta noite, há uma vida que entrou aqui, que precisa de um milagre na sua vida financeira. O ruído está chegando, meu irmão. Deus vai operar na sua vida, nas suas finanças, e a vitória virá sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz: quando o ruído veio, um barulho veio, eles fugiram. E aqueles homens entraram. E ali havia ouro, havia comida, havia tesouros. E eles começaram a partilhar de tudo aquilo.
a viver o milagre de Deus. E nesta noite, eu quero dizer a você, esse ano de 2026, o milagre de Deus vai operar sobre a sua vida, vai operar sobre a sua casa, vai operar sobre o seu lar. Em tudo você vai ver as mãos do Senhor agindo, operando Ele. Quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Nós veremos sinais nessa igreja de curas, sinais de libertações, pessoas nascendo de novo, vivendo o novo de Deus e dizendo ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso único Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eles confiaram e entraram e tomaram posse. Nesta noite, eu creio que você que entrou aqui tem confiado no Senhor, tem tomado posse das promessas de Deus, e você vai viver os milagres do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de você confiar, de entregar a sua vida a Ele, e você vai ver o que Deus vai operar na sua vida. Maria, do seu ventre nascerá o Salvador. O Espírito Santo vai gerar sobre você uma criança. E a promessa de Deus, ela se cumpriu. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Mas a palavra diz que quando Jesus ia para nascer, ele tinha que nascer em Belém. Mas Jesus estava morando aonde? Em Nazaré. Olha que Deus faz. Quando Deus tem um plano para a sua vida, saiba de uma coisa: Deus move até ímpio para realizar o plano dele na sua vida. Amém, querido? Deus trabalha com meios extraordinários. Deus fez um decreto e diz que todos aqueles que nasceram na sua cidade deveriam ir para lá, para se cadastrar. Deus usou o governador daquela época para que o plano de Deus pudesse ser realizado. Eu quero dizer a você, você não precisa ficar preocupado com aquele que está dizendo que você não vai conseguir, com aquele que está dizendo que você não vai alcançar. Você tem que entender uma coisa: se Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Moverão céus e terra, mas a palavra dele permanecerá, meu irmão. Deus usa um governador e coloca ele fazer o que ele quer, para que a obra dele na vida de Maria e de José viesse cumprir. E a palavra diz que eles foram para Belém, aonde nasceria o Messias. Mas a promessa diz que o Messias também viria do Egito. Do Egito o Salvador virá. Agora Deus usa Herodes. E ali a palavra diz que Herodes começa a dizer: se o rei, os magos foram até ele e dizem assim: se o rei está vindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar Jesus. Herodes agora ia matar Jesus. Mas para matar Jesus, ninguém consegue, porque Ele é o autor da vida, Ele é poderoso. Jesus não pode morrer na sua vida, querido. Se você tiver Jesus na sua vida, a vida vai estabelecer no seu coração, vai estabelecer na sua família. E a palavra diz que agora Herodes coloca um decreto: vão matar todos os meninos de 2 anos, porque Jesus está entre de 0 a 2 anos. Todas as crianças vão morrer até 2 anos. Aí o Senhor orienta José e Maria para ir para o Egito, para que se cumprisse. Do Egito virá o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para ir muito longe, mas para isso eu disse: se você confiar, o nosso Deus vai providenciar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles magos trouxeram incenso, ouro. Eles tinham condições de ir para o Egito e voltar, porque Deus é o Deus que providencia todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Confie, Deus está agindo na sua vida aqui nesta noite. Não desanime, porque Ele é poderoso para operar em todas as instâncias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
E depois disso tudo, eles entraram, aqueles 4 leprosos, com aquele banquete, eles alimentaram. Estavam sem roupas, porque eles usavam veste rasgada, agora estavam todos alinhados. Barriga cheia, né, Márcia? Comendo à vontade, vivendo a vida agora, né? De todas abundância. Mas ainda, eles olharam um para o outro e disseram assim: nós agora estamos bem, comendo, bebendo, estamos fartos. Vamos ficar só para nós com isso aqui? Tá certo isso? Hein? Primeiro, nós nos movimentamos. Segundo, nós confiamos. Mas terceiro, nós precisamos compartilhar. Você precisa anunciar Jesus. Você precisa falar do que Ele fez para você. Você estava na sarjeta, você lembra disso? Eu me lembro quando, antes de converter o Senhor, eu não tinha esperança. Eu estava no lamaçal, distante da salvação, uma vida completamente triste, angustiada, e Jesus veio e mudou a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu sou feliz, meus irmãos, porque Jesus Cristo reina e mora na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me deu todas as coisas, tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu não imaginei, Deus fez por mim. Mas agora eu vou ficar só para mim? Eu não vou compartilhar? Não, eu vou anunciar para todos: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e Ele tem um banquete te esperando aqui na casa dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de boas novas. Anuncie Jesus para todos. O Salvador, Ele chegou para reinar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E que assim nós possamos compartilhar e anunciar para o nosso bairro, para a nossa família, para os nossos entes queridos: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, e Jesus Cristo me deu o direito de morar com Ele no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nesta noite, e que esta palavra gloriosa venha estar no nosso coração, que você possa movimentar, possa confiar e possa compartilhar este grande amor de Deus para vidas que necessitam desse Jesus maravilhoso. Só para darmos um testemunho aqui para encerrarmos, vamos ficar de pé. Ontem, uma vida aceitou Jesus, houve uma grande festa, mas para isso, alguém se movimentou, alguém confiou e alguém compartilhou. Por isso essa vida aceitou Jesus. Agora essa vida que aceitou Jesus vai também fazer isso, vai movimentar. Amém, meu irmão? Vai confiar e agora vai compartilhar este Jesus com outras vidas. Louvadas seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, para a glória e louvor do nome dEle. Louvado